Jesus é o Messias. Ele estava convencido. Quando ficou perfeitamente convencido de que era o Messias, ele ficou preocupado com seu irmão. Esse é o problema esta noite. As pessoas não estão convencidas da mensagem. As pessoas não estão convencidas do Espírito Santo. Se de fato ficarem convencidas, então vocês ficarão preocupadas. Você fará tudo o que puder para fazer o que tem a fazer. Diz, bem, irmão Branham, não sou pregador. Bem, você também pode fazer algo. Lembro-me de certa vez que fiz um encontro. Houve um agricultor que foi salvo e cheio do Espírito Santo. E ele não tinha nada além da sua experiência e um caminhão. Mas ele transportou tantos para o encontro que conseguiu que mais 30 fossem cheios do Espírito Santo antes de... Por quê? Ele ficou convencido. E quando ficou convencido, ele ficou preocupado. Sua filhinha foi curada. Tínhamos doentes todas as noites, um caminhão cheio deles, trazidos de todo lugar. 30 receberam o Espírito Santo, estão vendo? Ele ficou convencido de que isso estava certo, então ficou preocupado com as outras pessoas. E se estivermos convencidos de que Jesus virá em breve, estaremos preocupados com os nossos perdidos. Faremos tudo o que pudermos para divulgar o Evangelho. Jacó ficou a noite toda lutando, certa noite. Aquele príncipe lutador, ele lutou a noite toda. Ele estava fugindo de Esaú aqui e acolá. Estava morrendo de medo dele e ouviu que Esaú estava chegando. Ele colocou sua esposa no outro lado do riacho, foi para o outro lado e ajoelhou-se. Vocês sabem, Deus desceu e segurou Jacó e lutaram a noite toda. Assim, ele de início não estava plenamente convencido, mas quando Deus terminou com ele ficou convencido. Sim, ele ficou e esperou até estar convencido de que era Deus. Irmão, então ele perdeu o medo de Esaú. Atravessou o rio, estava fraco e mancando. Parecia o pior momento em que ele poderia estar. Ele estava mais fraco do que nunca. Ele tinha ficado aleijado e tal, mas Esaú lhe disse, você me deixará enviar um exército para ajudá-lo? Disse, não preciso de ajuda. Por quê? Ele estava convencido de que o Deus com quem teve contato poderia cuidar dele. Aleluia! Se as pessoas tão só fizessem isso. Se você puder estar convencido de que o Deus que o controla estremece seu coração, faz de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Que venha a doença, a morte ou qualquer outra coisa, você está convencido de que ele pode cuidar bem de você. Claro, amém. Gosto disso. Sangar, o rapazinho de quem falamos a outra noite, estava preocupado com sua família. Sim, ele sabia que estavam com fome. E os filisteus subiram, 1000 deles, creio, 600 e tantos. Creio que 600 deles vieram pela estrada, homens armados. Ele estava preocupado com sua família, pois eles morreriam de fome naquele inverno. Mas ele ficou lá, pensando e refletindo. O que poderia fazer? Ele ficou lá até estar convencido de que Deus cumpre a sua promessa. Agora, vejam o que ele poderia ter pensado. Agora, aqui, meu pai Abraão, de quem trago no corpo o sinal da circuncisão, pois creio que Abraão foi um homem de Deus. Ele estava convencido. Ele deixou sua casa, deixou tudo o que tinha para servir a Deus. E aquele dia no monte, quando ofereceu o carneiro no lugar de Isaque, Deus disse a Abraão, porque fizeste isso, a tua descendência possuirá a porta do inimigo. Isso mesmo, a tua descendência, Abraão, eu te prometo, eu juro. Aleluia, oh, que coisa. Agora me sinto religioso. Juro por isso, Abraão, a tua descendência possuirá a porta do seu inimigo. Agora, Sangar podia dizer, eu sou a descendência de Abraão. Amém!
E se Sangar podia pensar assim, sendo a descendência natural de Abraão, que tal esta noite? E nós, sendo a descendência real de Abraão? Oh, ufa! Vocês acham que estou louco? Talvez esteja. Deixem-me em paz. Sinto-me melhor assim do que quando tinha outra mente. Sim, descendência real de Abraão. A igreja é a descendência real, prometida. E se a descendência natural podia ter tanta coragem, o que a descendência real deveria fazer com a presença do Espírito Santo ungindo em volta, se mostrando? Ufa! Glória! Claro! Sangar disse, sou descendência de Abraão. Quando começou a pensar nisso, Deus disse a Abraão, eu creio nisso, que sua descendência possuirá as portas do seu inimigo. E lá estão eles, entrando, marchando pela minha porta. Apenas estendeu a mão, pegou uma aguilhada de bois. Agora, ele não parou, ele não esperou para aprender a duelar ou disse, agora espere aí, sou a descendência real, sou a descendência de Abraão, sou circuncidado. Então, sabe, todos esses filisteus são bons guerreiros, estão praticando há muito tempo. Irei ao seminário e vou tirar meu PhD e LLD e aprenderei a duelar, aprenderei o catecismo. Todas as regras da igreja. Se tivesse feito isso, teria sido tudo o que ele saberia a respeito. Ele só saberia isso e não poderia tê-lo vencido. Então não poderia ter se equiparado ao inimigo. Você não pode se equiparar ao inimigo. Eu não posso. Mas lembro-me que estou vivendo sob uma promessa, aleluia, que seus poderes já foram mais do que equiparados e conquistados e derrubados. Sou mais do que vencedor agora mesmo. Não eu, mas estou naquele que o venceu por mim, vejam, e que continua vivendo. Sou parte da descendência real de Abraão. Pense nisso um minuto. Então, pegue sua aguilhada de bois. Afaste esse demônio da dúvida de você. Sim, disse, não consigo aprender a duelar. Se eu fizesse, seria só o que ele saberia fazer. Só duelar. Seria só do que ele poderia ter falado. Hoje é o que tentamos fazer. Os homens dizem, recebi um chamado na vida para ser ministro. Bem, agora, filho, vou ligar para o bispo e verei se posso deixá-lo ir à escola e você poderá aprender psicologia e aprender todas estas coisas. E uns 10 anos no seminário poderão prepará-lo. Com certeza irá prepará-lo para que nunca mais possa se levantar. Que diferença, então, é enviar um ministro hoje do que era na primeira igreja? Eles não esperam 10 anos, esperam 10 dias. Se você leva 10 anos para ser convencido, eles foram convencidos em 10 dias. Amém. Ele pode estar convencido sobre psicologia, mas é preciso estudar joelhologia. Em apenas 10 dias, eles foram convencidos. E então, ficaram preocupados com os outros. Alguns deles nem sabiam assinar o próprio nome. A Bíblia disse que eles eram indoutos, iletrados, mas estavam convencidos. Aleluia! Não estou interessado em instrução, estou convencido de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, estou convencido de que este é o Espírito Santo, estou convencido de que Ele é o curador, estou convencido de que Ele é o Salvador, estou convencido de que Ele virá, estou convencido de que isto é aquilo, estou convencido, creio nisso. Eles disseram que estavam convencidos. Algo aconteceu. Eles estavam convencidos, então ficaram preocupados depois que ficaram convencidos. Eles ficaram preocupados em levar a sua palavra aos demais. Foi um bom sinal.
de que estavam convencidos. Eles estavam preocupados. Eles não estavam preocupados com instrução, preocupados em saber se sabiam dizer amém certinho. Não estavam preocupados a que organização pertenciam ou se tinham ou não um cartão de companheirismo. Eles estavam convencidos de que ele era tudo de que precisavam. E estou assim esta noite. Estou convencido de que só precisamos de Cristo. Não precisamos de um novo prefeito. Não precisamos de novos presidentes. Não precisamos de um novo exército. Não precisamos de uma nova bomba. Precisamos de Jesus. Era tudo de que estavam convencidos. E também criam que ele iria. Estavam convencidos de que ele supriria tudo de que precisavam. Vocês estão convencidos assim esta noite? Diga, estou convencido. Não importa o que venha diante de mim, ele resistirá a isso. Não importa o que venha diante de mim, estou convencido de que ele cuidará de mim. Ele disse que cuidaria. Estarei convosco e em vós até o fim da era. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, ele cuidará de si mesmo. Isso mesmo, pense só no dia de hoje. Se Deus assim vestiu o campo e a erva do campo, que hoje existe, amanhã não existe, e se ele se preocupou o suficiente para que nenhum passarinho pudesse cair na rua sem que ele soubesse, quanto mais sabe ele das nossas necessidades? Estou convencido. É por isso que vocês não me veem mendigando ofertas e isto, aquilo. Estou convencido. Se eu ficar com esta palavra, Deus ficará comigo. Estou convencido. Não precisa ser oferecido. Virá de alguma maneira. Eu estou convencido mesmo. Eu creio em cada palavra que ele disse. Estou convencido disso. Estou convencido de que ele suprirá todas as necessidades que eu tenho. Não terei de me preocupar com isso. E eles também estavam convencidos de que não precisavam de um monte de psicologia e adotar todas essas outras coisas. Estavam convencidos de que aqueles que foram a quem eles pregaram que o que tinham era só disso que precisavam. Esse é o problema hoje. Estão tentando introduzir outras coisas neles, credos e tal. Vocês nunca estiveram tranquilamente convencidos de que o Espírito Santo está certo. É só disso que preciso. É só disso que você precisa. É só disso que qualquer um precisa. Estive na África não faz muito. Estavam tentando instruir aquelas pessoas lá e as tribos, e quando as levavam ao homem branco, eles adotavam o pecado do homem branco. Tinham o seu próprio pecado lá na tribo. Ao levá-las, adotavam o pecado do homem branco. Então, ele era 2 vezes mais filho do inferno do que era no princípio. Ele só precisa de uma coisa. Precisa de Cristo. Amém. Hudson Taylor, certa vez, nunca ouviram falar de Hudson Taylor, o grande missionário na China? Havia um jovem nativo, ele foi salvo, disse que tinha um chamado para o ministério. Ele foi e disse ao Sr. Taylor, Sr. Taylor, devo fazer 4 anos de psicologia, diversas coisas que ele deveria fazer. E quanto tempo levarei para receber meu bacharelado em humanidades? O Sr. Taylor disse a ele, filho, não queime a metade da vela antes de começar. Não, é o que também penso. Não espere até queimar metade da vela e algum tipo de instrução ter sido enfiada em você, algum tipo de formol. Não faça isso, mas eu digo, assim que a vela estiver acesa, comece. Não estou tentando apoiar a ignorância, mas eis o que quero dizer. Se não sabe mais nada, diga-lhes como a vela acendeu. É só disso que precisam saber. Diga-lhes o que acendeu a vela. Diga-lhes o que está queimando ali. Apenas diga-lhes como acendeu. Deixe que acendam. Eles irão cuidar do resto. Com certeza. Você não tem de dizer, usar todo tipo de palavras grandes que, para começar, não conhece e que não significam nada depois de conhecê-las, entendem? Apenas diga-lhes, glória a Deus, o Espírito Santo me tocou e sou um homem diferente. Diga-lhes como a vela acendeu. Não espere até queimar, então virar fumaça a essa altura. Muitos deles hoje... Apenas diga-lhes como acendeu. O cego a quem Jesus deu a vista lá, fizeram tanto alvoroço. Lembram-se de quando ele passou, os discípulos disseram,
Quem pecou? Ele ou sua mãe, seu pai? Jesus disse, ninguém, mas para que se possam manifestar as obras de Deus. E ele lhe deu a vista. Aqui vieram todos os escribas e fariseus, e seu pai e sua mãe estavam mortos de medo, pois já haviam dito, se alguém der ouvidos a esse Jesus de Nazaré, esse profeta, receberá uma carta da igreja, será expulso. Não mudaram nem um pouco. Vejam, o mesmo. Qualquer que o ouvir ou for à sua reunião, você está fora da igreja para começar. Apagam seu nome do livro. Assim foram e chamaram seu pai e sua mãe. Disseram, este é o vosso filho? Disseram, sim, é. Disseram, sabemos que este é nosso filho e sabemos que nasceu cego. Bem, disse, como conseguiu sua visão? Disseram, perguntai-lhe-o a ele mesmo. Tem idade. Disse, dá glória a Deus, este homem é pecador. Ora, ele não tinha como falar sobre teologia com eles. Claro que não. Mas uma coisa ele sabia, ele estava convencido de que podia ver. Ele disse, se é pecador, não sei de que escola ele veio, nem nada a respeito, mas este é um bom argumento que tenho. Outrora, sendo cego, estou convencido de que posso ver, pois ele me disse que eu podia e o escutei. Aleluia! O mesmo comigo. Outrora fui cego, mas agora vejo. Outrora não conseguia ver isso, era pecador. Ele abriu meus olhos, estando outrora cego, agora vejo. Ele tinha um bom argumento, claro que tinha, tanto que não conseguiram convencê-lo. Por quê? Ele estava convencido de que podia ver. E estava convencido. Isso, ele disse, é algo estranho agora. Vocês se levantam, vocês homens aqui, são os líderes religiosos da nação, e dizem que não sabem de onde este homem veio, e aqui ele realiza um milagre em mim que nunca foi feito no mundo. É algo estranho. Irmão, creio que ele foi um teólogo muito bom nisso. Por quê? Ele estava convencido. Houve algo que o convenceu. Ele estava cego. Ele podia ver. Davi, quando chegou ao exército de Saul, Golias do outro lado. Davi era o menor do grupo. Golias era o maior. Saul teria sido o melhor rival. Saul tinha uns 2,10 metros, eu acho, ou mais, talvez 2,40, cabeça e ombros acima de todo homem em seu exército. E Davi era o menor homem lá. E era o único homem sem treinamento lá. Mas, irmão, ele estava convencido. Glória! Está vendo? Gosto da aparência que tenho. Notem, ele não foi treinado, não tinha lanças, não sabia nada disso, e era só um rapazinho ruivo. Mas estava convencido e estava preocupado com um exército que se chamava o Exército do Deus Vivo. E estava convencido de que Deus, que o havia ajudado com aquela funda a matar um leão e um urso, sem dúvida poderia matar aquele filisteu incircunciso. Ele estava convencido. Então, ficou preocupado com o exército. Independente de quanto ele tinha, se você está convencido, então se preocupa. Mas primeiro tem de estar convencido. Assim, ele estava convencido. Lembro-me de certa noite muito quente, assustadora por toda parte, indo para a guerra. Oh, as chances não estavam a favor dele. E ele orou. Estava deitado lá embaixo de uma amoreira. O exército já estava pronto lá para enfrentá-lo. Ele estava deitado sob esta amoreira e depois de um tempo, ele ouviu algo vindo e passou pelas amoreiras e saiu do outro lado. Ele ficou convencido, irmão. Não importava quais fossem as chances, ele estava convencido de que Deus haveria de ir adiante dele. Homens, se puderem ficar de pé aqui esta noite, não importa o que haja de errado com vocês. Se puderem sentir esse vento impetuoso do Espírito Santo passando por vocês e dizendo, eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. Eu te curo agora. Se puderem estar convencidos, irmãos, não importa qual seja o contato lá, você já sabe que vai acontecer. Com certeza. Ele estava convencido e então ficou preocupado. Sansão, ali diante dos filisteus, só com uma queixada de mula na mão. Ele não estava, nem estava armado.
mas estava convencido de que o Deus que o levantou podia, com aquela queixada de mula, matar aqueles filisteus, e matou 1000. O profeta fugitivo, Moisés, quando Moisés ficou convencido de que era Deus naquela sarça, sabem, Moisés nunca havia tido uma experiência com Deus, ele tinha muita teologia, mas tinha fugido. Mas quando ele estava convencido de que aquele era Deus na sarça, pois a voz falou na sarça, citando a Escritura para ele, e ele estava convencido de que aquele era Deus. E Deus disse, eu estarei contigo. Você sabe, ele havia perdido toda a preocupação com o fardo do Egito. Ele estava lá há 40 anos. E eles, escravizados, mas quando se convenceu de que era a vontade de Deus libertá-los, ele ficou preocupado logo no dia seguinte. Aqui vai ele pela estrada. Podem imaginar esta cena? Com Zípora montada numa mula, com o pequeno Gerson no colo, a barba crescida assim, com 80 anos, a cabeça calva, brilhando ao sol, uma vara torta na mão, clamando aleluia, indo ao Egito para assumir o controle. Sim, isto pode fazê-lo agir de forma estranha, pode tê-lo feito agir de forma estranha, mas ele estava convencido, porque eu irei contigo, Moisés. Pegarei. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does he do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise his